O tempo às vezes fica sem falar, perde o sentido, o silêncio paira no ar, espalha dúvidas, desdenha do amor. O tempo às vezes perde tempo demais, e por ser tempo precisa de um tempo para ser capaz de ser algo maior. Um tempo a mais, um tempo a menos, um tempo novo de um tempo melhor. O tempo é rei do meu destino. Joguei um verso no ar, buscando a sinceridade, não procurando a verdade, mas a verdade que há. E procurando encontrar, se encontrando entender o fio que ainda vai tecer a razão, talvez miludo. Não tem nada como tudo quando a razão é querer. Não sei se vou compreender esse sistema fadado, mas vou estar de um bom lado tentando sobreviver, se apanhando, aprender, olhando sempre para frente e sentindo cada batente e cada olhar a miúde. Se eu não fui porque não pude, irei tentar novamente. Porém, tentar diferente e com outra força no traço, aquecendo cada braço conforme o coração sente. E no outro verso, docente, beber na fonte da alma, virando a mão para que a palma recolha a sabedoria, para que noutra poesia eu possa encontrar a calma. E assim, sentindo outro verso jogado ao ar pelo vento, tecerei fios ao relento na razão desse universo, onde eu encontro o acesso da pisada em meu caminho, onde tecerei o linho para aquecer cada inverno nesse trilhar tão eterno entre uma flor e um espinho. Olá, gente, que bom estar de volta aqui na nossa sexta aula, no nosso sexto vídeo para falar de literatura de cordel. Eu comecei com essa poesia depois da música de João e de Manuca, que fala do tempo, e essa poesia que fala da flor e do espinho, das ditas verdades, para a gente poder começar a desenvolver aqui a nossa oficina de hoje. Eu só lembro que isso é um projeto aprovado pela Léo de Blanc, e a gente está aqui dando encaminhamento ao nosso sexto vídeo. Quem já vem acompanhando aí no nosso canal do YouTube percebeu aí que já teve 5 vídeos, que a gente inclusive agora, os vídeos estavam postados, que foram postados para que as pessoas pudessem acompanhar e dialogar com a gente lá e participar no chat, sugerindo o tema que a gente agora vai fazer, vai começar a criar uma história. Essa história vai virar um livro que a gente vai lançar em março. Mas eu falava da poesia e da música, do tempo, da flor, do espinho, porque não dá para a gente falar sobre cultura popular, sobre literatura do cordel, sem deixar de externar a nossa angústia, né, com o que vem acontecendo nesse país, o que vem acontecendo no mundo, com a pandemia que já vem causando mais de 220 mil mortes. E por isso que a gente está fazendo a oficina nesse formato virtual, e muito mais do que isso, a gente está com outra praga bem maior que está aí desgovernando esse país. E eu tento não falar sobre isso, mas não adianta. Quando eu vejo o que aconteceu agora, essa semana, com essa eleição do Congresso, do Senado, cada vez mais eu fico triste, né? Mas ao mesmo tempo reforça a militância da luta, da poesia, da cultura popular, para que a gente possa reverter isso em breve. Enfim, mas é através da poesia, através do cordel, que o artista expressa, que o artista se posiciona, somente no meu caso, né, enquanto poeta, enquanto cordelista, enquanto cantador. Então vamos lá, a gente voltando, né, para o que a gente viu nas 5 primeiras aulas, né, do cordel dessa edição, a gente viu as coisas básicas, as características básicas para se fazer um cordel, para se fazer uma cestilha, que foi um dos gêneros que a gente trabalhou, para se fazer uma setilha, que foi outro gênero, e para se fazer uma décima, que também a gente trabalhou as décimas. Então a gente fez cestilha, fez sétimas e fez cestilha, fez setilhas e fez décimas, né? Lembrando que a cestilha são 6 versos, a setilha são 7 versos, e a décima são 10 versos, todos em 7 sílabas poéticas, que é a métrica.
Então a gente viu também a rima e viu a métrica. Eu vou dar uma passada rápida só para a gente pegar o fio e começar aqui a conversar, a começar a construir o que a gente tá pensando em fazer. Assim, a diferença de estar fazendo uma oficina de cordel nesse formato, que a gente está aqui através de uma câmera de filmar e tal, e numa escola, numa sala de aula, como normalmente a gente faz, ou fazia antes da pandemia, é porque a gente tinha a participação instantânea ali do aluno que estava ali do outro lado assistindo a gente, conversando, dialogando, interagindo. Nesse caso eu vou ter que imaginar que tem alguém do outro lado aí interagindo comigo, ou um maluco, ou eu mesmo, fico pensando que tem alguém ali, vou dialogando com isso aí e vamos tentar construir isso. Então, lembrando desses pontos básicos do cordel, primeiro é a rima, que aí a rima é a terminação sonora, ou seja, coração, rima com pulmão, sertão, escravidão, solidão, corrupção, nação, esculhambação, desunião, mas rima também com emoção, com revolução, com rebelião, com né, com pão, com irmão, né, com esperança, que rima com criança, que rima com aliança, que rima com avança, cantar, que rima com amar, com trabalhar, com brincar, com lutar, flores, que rima com cantadores, com valores, com doutores, professores, e assim vai, são as rimas, é a terminação sonora, é a fonética de cada palavra. E a métrica, que é a quantidade de sílabas poéticas de cada verso, né? E aí eu lembro que a gente falou, e nos vários vídeos que a gente fez, que a métrica é comum no que a gente fala, quando a gente chega assim, Alexandre, como vai? Já está metrificado em 7 sílabas. Alexandre, como vai? Aí ele responde lá, vou muito bem, obrigado. Vou muito bem, obrigado. Está metrificado em 7, né? Então, a métrica, e lembra que eu falei do pá, ou seja, são 7 compassos. Se eu coloco o verso, ou a linha, ou a oração, ou a frase, né? Então, cada linha, cada frase, cada verso, isso é um verso. Se eu coloco ele dentro desse compasso, ele está metrificado. Então, o verso, o cordel é a rima, e a métrica, juntando os dois, você faz a sextilha, que aí a sextilha são 6 versos, a segunda rima com a quarta e com a sexta. A setilha são 7 versos, a segunda rima com a quarta e com a sétima, a quinta com a sexta. E a décima são 10 versos, a primeira rima com a quarta e com a quinta, a segunda com a terceira, a sexta com a sétima e com a décima, a oitava com a nona. Então, essas são os 3 gêneros que a gente trabalhou aqui nesses primeiros 5 vídeos. E hoje a gente começa uma história, né? E essa história vai ser construída aqui no decorrer, né, da nossa aula, nosso vídeo agora, que esses 6, certo? Então, primeiro eu queria falar um pouco de como é construir. Durante esse processo que a gente vai fazer a partir de hoje, a gente também vai falando da coisa de como declamar. Porque às vezes você escreve uma poesia, um cordel, mas a declamação também é importante no ponto que você... Qual é a sílaba que eu boto a entonação maior para que as rimas se encontrem e você tenha a noção, você perceba que ali a rima se encontra. Então, a gente também no decorrer de cada verso, de cada sextilha construída, a gente vai treinando, certo? Bom, então, sabendo da rima, sabendo da métrica, sabendo da sextilha, sabendo da setilha, sabendo da décima, precisamos saber do que a gente vai escrever, sobre o que a gente vai escrever. Aí eu vinha pensando hoje, vamos fazer uma história. Lembro que tudo é um improviso aqui, eu vou estar improvisando aqui, de certa forma, porque a partir do tema eu vou desenvolver aqui uma cestilha, 2, 3, 4. Aí, a partir de outro tema, ou do mesmo tema, eu vou desenvolver 1, 2, 3, 4, 7 setilhas. Então, você vai, só que por enquanto eu só tenho a ideia de um tema. E aí, na minha cabeça passou várias coisas para que a gente pudesse trabalhar o tema. Pensei em falar sobre a pandemia, mas já chega de pandemia, a gente sabe que, mesmo sabendo que a gente tem que se cuidar ainda mais agora com essa mutação que está vindo aí,
mas ficar falando também não ajuda muito. O que ajuda muito, o que resolve é ficar em casa, é usar máscara, se cuidar, né? É assim que possível se vacinar, né? Tem gente que não quer tomar vacina, olha que loucura, né? Então, assim que possível se vacinar. Então, esse cuidado. Então, falar de pandemia na história, eu acho que não cabe mais agora, nesse momento, então, porque a gente já falou muito em outros vídeos e tal. Pensei em falar de política, mas não, deixa quieto, vamos trazer coisa mais para a gente possa também trazer um pouco de esperança, de luz também, e também de reflexões, né? Alguma coisa que nos faça pensar também, né? Que vai acabar, no final, tudo vai acabar se envolvendo, porque a poesia faz isso, ela traz os pensamentos se misturam. Então, eu pensei em falar sobre educação à distância. A gente está aí no mês de janeiro, entramos no mês de fevereiro, e algumas escolas já estão com aulas presenciais e aulas virtuais, chamadas aulas híbridas, falava assim, que as duas coisas ao mesmo tempo, híbrida, olha que palavra, híbrida. Eu lembrei dos cabos que ficam... Aí então, eu pensei em criar alguma coisa nesse sentido, mas para isso eu preciso ter um norte, né? Ter um norte. E como se fala em educação, então a gente vai começar falando da educação, depois a gente vai entrar com um personagem, e depois esse personagem vai se encontrando na história. O que vai acontecer, não tenho a menor ideia, mas a gente vai aqui fazendo, e é por isso que eu acho que a cada vídeo que eu postar, que for ao ar, toda quinta-feira a gente está lançando um vídeo novo, as pessoas que puderem participar também lá no nosso canal, sugerir alguma coisa que possa acontecer com o personagem ou com a história, vamos sugerindo, que a gente também aqui não sabe o que vai sair. É um improviso? Mas não é um improviso do repente. Lembra que eu falei sobre o repentista e sobre o cordelista, né? Quem não assistiu, quem não lembra, pode ir lá nos vídeos, lá vai puxando, assistam o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto vídeo, que eu falo dessa diferença, né? O repentista e o cordelista. Então, vamos lá. Quem não se inscreveu no nosso canal, está assistindo, vai lá, se inscreva no nosso canal para receber as notificações dos próximos vídeos, né? E de outras atividades também do nosso canal do YouTube. Tem música, tem um monte de coisa, tem poesia e tal, né? Tem um programa de conversaria, que é um programa também de histórias e tal, de contos, de conversas e prosas com vários artistas. Então, vamos lá. Então, vamos começar o tema vai ser esse aí, educação e virtualidade e tal. E a gente vai começar com a cestilha. Vocês lembram que as cestilhas é o A, né? B, C, B, D, B. A, B, C, B, D, B. Ou seja, quem está olhando assim pensa que não é o alfabeto. Não, porque não é A, B, C, B, D, B. É A, B, C, D, E, F e tal. Mas o A, B, C, B, D, B é só para que vocês entendam que eu vou rimar aqui a segunda, a quarta e a sexta. Certo? Então a gente já sabe disso. Então eu vou começar com a cestilha. A gente vai fazer durante essas oficinas, né, que a gente vai fazer a sexta, a sétima, a oitava e a nona e a 10ª oficina, alguns versos em cestilha, alguns versos em setilha, alguns versos em décimas. Então vamos começar em cestilha, certo? Vamos falar então, o tema é educação. Como é que eu posso começar um cordel? É uma história. Se é uma história, eu tenho que começar com uma história. Eu vou contar 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 uma história. Tá na métrica? Eu vou contar uma história.
eu falei que o tema era educação, até porque é do cordel, a ideia do cordel é educação e cordel, né? Eu vou contar uma história falando de educação, né? Essa história aconteceu aonde? Que aconteceu numa terra no interior do sertão, que aconteceu numa terra no interior do sertão. Lembrando que educação rima com sertão, ou seja, segunda, quarta e sexta. E a primeira, a terceira e a quinta não precisa rimar. Então eu vou contar uma história falando de educação que aconteceu numa terra no interior do sertão, né? Lugar de um povo valente, que tem determinação. O pincel está falhando aqui, mas vamos aqui, vamos ver se a gente consegue ir até o final desse vídeo para a gente providenciar outro pincel. Então lá, eu vou contar uma história falando de educação que aconteceu numa terra no interior do sertão, lugar de um povo valente que tem determinação. Eu comecei a história. Se eu comecei a história, eu já coloquei aí uma introdução, certo? E aí eu continuo. Eu vou puxar aqui, para continuar no mesmo A, B, C, B, D, B, certo? Vamos ver se o preto fica melhor, já que o vermelho caiu ali a tampa. Olha lá, eu vou contar uma história. Vocês lembram da música que eu falei que pode ser feita com a cestilha? Eu vou contar uma história falando de educação que aconteceu numa terra no interior do sertão, lugar de um povo valente que tem determinação. Ou seja, o rap usa muito essa forma de escrever a cestilha, assim como o aboio. Lembram do aboio? Eu vou contar uma história falando de educação que aconteceu numa terra no interior do sertão, lugar de um povo valente que tem determinação. Então dá para você fazer isso para facilitar o entendimento da métrica. Então eu comecei. Eu vou contar uma história falando de educação que aconteceu numa terra no interior do sertão, lugar de um povo valente que tem determinação. Você está assistindo, então você pode, querendo agora, fazer uma cestilha complementando essa. Eu vou continuar, mas de repente quando eu pegar a sua cestilha lá e ver no final, quando chegar no último vídeo, o que tiver de cestilha também que for inscrita dentro do nosso canal, a gente vai juntar e fazer uma história só. Aqui é a história do que eu estou pensando, mas pode ser que de repente venha uma cestilha aí e complemente essa. Eu estou dizendo aqui, já me localizando. Eu vou contar uma história que aconteceu em tal lugar, falando disso, aconteceu em tal lugar e tal, e é um lugar de povo valente, não sei o que e tal. Mas agora eu tenho que continuar essa história, certo? Vamos lá. Eu vou contar uma história falando de educação que aconteceu numa terra no interior do sertão, lugar de um povo valente que tem determinação. Aí, Carol, fica só ali, para poder botar para baixo aqui, porque senão a tinta... Deixa eu pegar aqui a tampa, senão eu esqueço e ela fica no chão. Então lá, eu vou contar uma história para uma educação que tem determinação. Aí eu continuo aqui, certo? O azul, a preta está pior, vou pegar a vermelha de novo, certo? Era uma casa humilde, aí eu tiro aqui, uma gente peculiar. A palavra peculiar, ela é uma palavra muito interessante, porque ela vem de diferença, de pessoas que fazem a diferença, as pessoas que se tornam diferentes apesar das dificuldades, ou até mesmo pela própria
ambiência, né? Era uma casa humilde, uma gente peculiar, né? Que vivia da lavoura, né? Da lavoura, cultivo familiar, o cultivo familiar, né? O cultivo familiar, acostumada ao trabalho, sem chance, sem chances de estudar. Olha lá. Aí eu já coloquei um pouco mais de elementos na história, né? Eu vou contar uma história falando de educação que aconteceu numa terra no interior do sertão, lugar de um povo valente que tem determinação. Era uma casa humilde, uma gente peculiar, que vivia da lavoura, o cultivo familiar, acostumada ao trabalho, sem chances de estudar. Eu vou mudar o seguinte aqui. Agora não, porque eu acho que já deu tempo desse vídeo e a gente vai continuar nesse instante, tá certo? Daqui a pouco a gente volta, vou ver se eu consigo melhorar os pincéis, porque nem eu estou conseguindo ler aqui, tá certo? Então daqui a pouco a gente volta para continuar essa história com vocês. Vamos lá.